Ela é considerada a maior pintora brasileira, autora de obras-primas como essas. Ela nasceu em São Paulo. Seu pai era um engenheiro italiano. Sua mãe, uma americana com grande sensibilidade artística. Gente, ela participou de momentos de grande efervescência cultural na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, durante a Semana de Arte Moderna. Os 120 anos de nascimento de Anita Malfatti é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Tereza Cristina Meirelles de Oliveira é professora de literatura comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo. Professora, fale um pouco, vamos dizer, da importância da obra da Anita Malfatti no quadro geral das artes do Brasil. A importância de Anita é fundamental para a arte brasileira. Eu não diria só para as artes plásticas, mas para a arte de uma maneira geral. Porque a Anita é uma revolucionária. Através da pintura de Anita e de vários de seus contemporâneos, nós tivemos toda uma tradição de pintura de artes plásticas no cenário nacional. Nós temos que prestar atenção para o seguinte: quando eclode a chamada Semana de Arte Moderna, a Anita já havia produzido grandes obras, que são as grandes obras através das quais a Anita é reconhecida como grande pintora nacional. Nesse momento, esse grupo de jovens que vai estabelecer novos parâmetros para a arte, esse grupo tem como base indiscutível a brasilidade. Queremos apresentar a face do Brasil, a arte do Brasil, o povo do Brasil. E, segundo, eu acredito também que todo esse movimento modernista de 22, que começa vários anos antes, que é o caso da Anita, represente para todos nós, não apenas brasileiros, mas para todo ser humano, o grito de liberdade de que toda arte precisa. Porque o que foi o modernismo? Foi o grito de explosão da expressão humana. É a tentativa de quebrar cânones acadêmicos, quebrar regras, quebrar imposições e cada artista ser capaz de produzir aquilo que lhe é peculiar. Maria Adelaide Amaral é escritora, dramaturga, escreve há muitos anos, faz teatro, já foi pesquisadora da Abril, e é a dela a minissérie Um Só Coração. Um Só Coração, que conta um pouco os anos São Paulo, né, dos anos 20. Conta. A proposta era exatamente essa, contar a história de São Paulo do ponto de vista da cultura. Entre 1922, desculpa, 1922, entre a Semana e a Segunda Bienal. Você já conhecia a Anita Malfatti ou foi uma descoberta? Não, eu conheci a Anita Malfatti quando eu escrevi a peça Tarsila, que precede a minissérie, e foi aí que eu descobri Tarsila, Anita, Oswaldi e Mário. E me fascinei, fiquei absolutamente fascinada com eles, com o momento, com a história, com o background, com o entorno, com aquelas pessoas. A Anita, porém, tinha ido primeiro para a Alemanha e depois eles eram de uma família protestante de Campinas. E depois ela foi para os Estados Unidos. E ela foi para os Estados Unidos nos anos 10. Ela foi para os Estados Unidos na época que os Estados Unidos fervilhavam, inclusive, daqueles artistas alemães
franceses que tinham fugido da Primeira Guerra. O Duchamp, alguns expressionistas alemães. Então, ela nos Estados Unidos, ela entrou em contato com uma arte de vanguarda, de absoluta vanguarda. E ela era uma inteligente, inquieta, e um talento extraordinário, evidentemente. Quando ela voltou, ela não ia fazer uma arte acadêmica. Ela quis colocar em prática tudo aquilo que ela tinha, digamos assim, absorvido e aquilo que estava dentro dela, que brotava dela, que ela tinha necessidade em expressar. Tadeu Chiarelli é professor de comunicação de História da Arte aqui da USP de São Paulo e tem um livro sobre Mário de Andrade, tem um livro sobre Monteiro Lobato, ou seja, todos os homens de Anita Malfatti. Você chegou a Anita Malfatti, suponho, através desses dois. Mas vamos falar direto. O que se fazia no Brasil e o que representou a pintura da Anita de tão escandaloso? Olha, de uma maneira geral, o que se fazia aqui em São Paulo, pelo menos, e também com conexões no Rio de Janeiro, era uma pintura de caráter naturalista, preocupado com a paisagem física do Brasil. Eles acreditavam que só teriam uma arte brasileira se fosse registrado a natureza local. Então, sublinhando muito a paisagem física, não a paisagem humana, né? Quando a Anita chega, ela se preocupou com a paisagem humana, certo? Trabalhada de uma maneira não naturalista, de uma maneira mais sintética, com influências de todo esse cabedal que ela tinha conseguido em Nova York, com as vanguardas. Quem é que são os representantes brasileiros desse tipo de arte mais acadêmica e mais... Vamos dizer, são artistas, vou nomear alguns artistas muito importantes, né? Eu acho que Visconti, que embora ele se aproximasse de certas questões impressionistas, pós-impressionistas, ele tinha uma estrutura acadêmica de altíssima qualidade. Amoedo, Antônio Parreiras, aqui em São Paulo, Benedito Calixto, o próprio Almeida Júnior. Quer dizer, esse era o caldo de cultura visual, vamos dizer, em que ela se insere. E aí essa polêmica que vai surgir em torno do nome dela e tal, na verdade é uma oposição entre dois projetos de arte. Bem, nós temos que situar a Anita, as primeiras grandes obras de Anita estão na década de 10. Que Brasil nós tínhamos aí? É um Brasil pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, um Brasil ainda muito rural, um Brasil das grandes oligarquias e um Brasil que, em termos de artes em geral, artes plásticas, música, literatura, teatro, era um Brasil ainda que se pautava pelo academicismo, herança do final do século XIX. Ela vai para a Alemanha em 1910, vai para os Estados Unidos em 1915. Que tipo de gente ela vai encontrar lá? Quando ela vai para a Alemanha, ela entra em contato com as primeiras grandes exposições que estavam ocorrendo na Europa naquele momento, que reuniam a arte de vanguarda, sei lá, de Cézanne até a produção contemporânea. Então, deve ter sido um grande choque para ela, porque ela veio com a formação provinciana de São Paulo e tal. Então, ela pôde ver em poucas tacadas, ela viu Van Gogh, ela viu Cézanne, viu outros artistas mais jovens, inclusive. O que vai fazer com que ela vá estudar com um artista lá na Alemanha, mais propenso a essas vertentes mais pesadas. Quando ela volta para o Brasil, ela passa um pequeno período e vai para Nova York, porque é interessante, porque a família, a mãe tinha origem alemã, o pai italiano, então tinha parentes na Alemanha, tinha amigos nos Estados Unidos, então ela vai para Nova York. Quando ela chega em Nova York, é um lugar, já é a cidade, né? Ali estão reunidos artistas de vários lugares do mundo, inclusive, obviamente, dos Estados Unidos, e ela entra em contato com uma boêmia, vamos dizer, onde, entre outros, pontuava o Duchamp. Ela conta que via o Duchamp e tal. Nós estamos no contexto da primeira década do século XX, é um momento em que a Anita surge
E nesse momento na Europa, o que nós tínhamos? A explosão das vanguardas, no plural. A pluralidade de caminhos em termos artísticos. Isso não apenas em termos de artes plásticas, mas das demais artes. Para citar, nós temos os vários ismos que aparecem a partir da década de 10 e vão se sucedendo ao longo do tempo, mas muito rapidamente. Cada ismo vem com a sua finitude e penetra outro ismo e assim vai. Lembrando apenas o futurismo, que começa com Marinetti na Itália, o cubismo, o expressionismo e logo depois o surrealismo. Temos que notar que essas primeiras obras de Anitta, tão importantes para as artes plásticas nacionais, têm nítida influência do chamado expressionismo e cubismo que estavam na Europa com todo sucesso, inclusive no cinema alemão. Não devemos nos esquecer disso. Luzia Portinari Grégio, ela é autora de um documentário sobre a Anitta e também desse livro sobre a Anitta, ou seja, você sabe tudo sobre a Anitta, né? Me diz uma coisa, a mãe dela foi a primeira professora, quer dizer, ela é professora de pintura, né? A dona Beth era pintora, ela dava aula de desenho e pintura no Mackenzie e foi assim que ela criou os 4 filhos, porque ela ficou viúva muito cedo. Ela foi casada com um engenheiro italiano, Samuel Malfatti, que veio para o Brasil para trabalhar na construção da estrada de ferro. Mas ele morreu logo em seguida e ela teve que sustentar, formar os 4 filhos. Eu queria que a gente falasse sobre o defeito físico da Anitta Malfatti, como é que aparece, como é que ela lidava com isso. Olha, ela lidava muito bem, ela nasceu com um defeito na mão direita, no braço e mão direita. A família tentou recuperar, enfim, ela foi com 3 anos de idade, eles foram para Lucca, na Itália, ela foi submetida a uma operação, eventualmente corrigiu alguma coisa, mas ela continuou com esse defeito pelo resto da vida e por isso ela teve vários professores para desenvolver as habilidades com a mão esquerda. E ela pintava e desenhava com a mão esquerda. Ela tinha um defeito no braço e ela encobria esse braço. É por isso que ela sempre usava um lenço aqui, ela sempre dava um jeito de... Ela era absolutamente handicapée, ela não podia usar. Ela não se casou, ela tinha muitos problemas com isso, ela achava que nenhum homem olhava para ela porque ela era feia, porque ela era aleijada de alguma maneira. E ela sofria imensamente com isso. Então, na verdade, este defeito físico foi apenas a cereja do bolo em matéria de massacre e de sentimento de desamparo e de alguma inferioridade. Na verdade, uma imensa timidez e assim, um imenso talento num corpo aprisionado, numa alma aprisionada, numa alma sufocada por aquela família, pela mãe. E por essa coisa, por esse entorno. O que ela era? Uma jovem pobre que consegue viajar para o exterior? Não, ela não era pobre. A família da Anitta não era rica, não era milionária. Mas eles eram, o avô, o tio, eram empreiteiros. O pai era engenheiro, ele foi inclusive deputado estadual. E ele não era de uma família milionária, mas também não era pobre. Tanto que podia mandar a filha para a Alemanha, depois dos Estados Unidos, né? Mas por que ela volta? Ela ficou muito pouco tempo lá. Por causa da guerra. Logo em seguida, a Primeira Grande Guerra, e a situação não ficou muito favorável para estrangeiros. Tanto que muitos deles, mesmo os alemães e outros europeus, começam a sair da Europa e ir para os Estados Unidos. Ela voltou para o Brasil. E aí a família achou que ela ainda não estava preparada. Havia uma preocupação por parte da família, até em função do defeito que ela tinha, de que ela adquirisse algum meio de sobrevivência. Então eles queriam formá-la professora de desenho, que já tinha até tudo arrumado aqui no Brasil, para dar aula na escola americana e no Mackenzie. E aí, ela volta e ela começa o quê? Então, trabalhar? Quando ela chega, ela traz na bagagem toda a sua produção americana
que era essencialmente expressionista. Quer dizer, aquilo que ela não chegou a fazer na Alemanha, ela fez nos Estados Unidos. E isso causou um impacto muito grande dentro da família. O tio, que tinha financiado essa viagem, achou uma coisa horrorosa, tudo aquilo que ela tinha feito. Que é esses que a gente conhece hoje em dia, a boba, o japonês, o homem amarelo. Ele achou uma coisa horrorosa. Ela mesma cita muito mais tarde que ele virou para ela e falou assim: não foi para isso que eu te mandei para a Europa e para os Estados Unidos. Era para você conseguir uma profissão e não trazer essa coisa dantesca. Ela usa até esse nome. Em seguida, ela se retrai, começa a se preparar para dar aula. E aí ela faz 2 exposições, uma em 14 e a outra em 1917. E a de 1917 é a famosa exposição que suscitou uma crítica do Monteiro Lobato, que é até hoje muito discutida. Ela foi muito massacrada, muito infeliz. Não estou falando da parte artística, estou falando do ponto de vista pessoal. Claro que a parte artística, digamos assim, uma das razões da infelicidade dela foi a famosa crítica do Lobato relativa à exposição dela, a exposição de 1917, em São Paulo. Onde é exibida a Louca, né, o quadro da Louca, um homem amarelo, que realmente deixam o Lobato indignado. E isso é muito difícil para quem gosta de ambos, para quem gosta do Lobato e para quem gosta de Anita. Ora, como é que o Lobato viu isso? Ele viu isso como um projeto de arte moderna que se opunha ao projeto de arte moderna dele, porque ele acreditava que o naturalismo, o nacionalista que ele propunha, era tão moderno como qualquer outra coisa e mais válido para o Brasil. O que ele faz? Ele se vê obrigado a se posicionar não contra a Anita, mas contra esse projeto que ela estava trazendo com ela. E não percebe que dentro dessa exposição ela já tinha pinturas, ela já apresentava determinadas pinturas, feitas no Brasil inclusive, onde a questão do nacional já era trabalhado. Ele não percebe, porque ele está mais preocupado em derrubar o projeto que ela apresentava. Então, a polêmica aí está surgindo. Surge aí a polêmica, surge aí esse embate. Agora, é preciso tirar essa noção de Anita com uma jovenzinha frágil. Claro que devia ter as fragilidades dela, mas era uma profissional de 26 anos, era uma mulher, nesse sentido, já prenunciando certas posturas mais feministas. Ela estava querendo se inserir no mercado como uma profissional, coisa que ela vai fazer. O fato é que ela se ressentiu porque o Lobato foi muito duro com ela. Isso ainda hoje eu admito, lendo essa crítica, ele foi muito severo, ele não foi muito cruel mesmo, severo é outra coisa. Apesar de ter sido um escritor extraordinário, uma pessoa por quem eu tenho maior admiração, mas ele foi muito severo. Ela não se refez. E ela não se refez também porque em casa essa crítica encontrou eco. Então ela era massacrada. O único ponto de respiro que ela tinha eram os amigos. Nós sabemos a personalidade polêmica de Monteiro Lobato, mas, ao lermos a coluna em que Monteiro Lobato, através do jornal, vai colocar a obra de Anita como paranoia ou mistificação, nós vamos ver uma certa dualidade dentro desse Monteiro Lobato crítico. Porque há, dentro do artigo, uma virulência muito grande contra a novidade que a Anita representava como artista plástica. Mas, ao mesmo tempo, se insinua, pelo artigo de Monteiro Lobato, um certo rigor positivo quando ele diz:
Eu estou trabalhando a obra de Anita porque sei que ela tem talento. Eu não quero tratar a Anita como uma menina prendada que pinta, porque eu reconheço o seu talento. Agora, infelizmente, paralelamente a essa posição dele, que é até uma posição de um crítico em meio a uma sociedade patriarcal, machista, né? É uma posição de vanguarda, ao mesmo tempo a total incapacidade de Lobato de ver o que representava a inovação artística a que a Anita se dirigia. Se víssemos na senhora Malfatti apenas a moça prendada que pinta, como as há por aí as centenas, calar-nos-íamos ou talvez lhe dessemos meia dúzia desses adjetivos bombons que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças. Julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que é ser tomada a sério e receber a respeito de sua arte uma opinião sinceríssima e valiosa e por aí vai. Então ele termina o artigo deixando muito claro, do meu ponto de vista, o respeito que ele tem para com a Anita enquanto uma artista, enquanto uma pintora. Ele reconhece o talento vigoroso que ela demonstrava naquele momento. Ele está contra o projeto de arte moderna que ela apresenta naquele contexto. Por quê? Porque Monteiro Lobato também tinha um projeto de arte moderna para o Brasil, um projeto defasado, com as origens lá no século XIX e tal, mas era o projeto possível dentro de uma comunidade provinciana como a paulistana naquele momento. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos muita coisa para discutir ainda a respeito da Anita, a respeito desse ambiente cultural aqui da cidade. Nossos nomes serão eternizados na história da arte brasileira. Eternizados como? Se continuam falando mal de nós. O senhor Hélio elogiou a semana no Correio Paulistano. Como não elogiaria? O senhor Hélio é o menote del Picchia. Eu apenas defendi a semana das retumbantes vaias. Com certeza essas vaias tiveram o dedo de Oswald de Andrade. Anselmo, lembra que antigamente um filme que passava na Europa, nos Estados Unidos, a gente demorava 2, 3 anos para assistir? Agora, imagina a Anita Malfatti em 1917, quando ela chega com aquela arte moderna, aquela coisa toda, o impacto... Ninguém deve ter entendido realmente nada. A gente não pode nem culpar o Monteiro Lobato por aquela reação tão estapafúrdia. O modernismo é 5 anos depois, é 22. São Paulo era mínima. A gente não avalia. Você gosta de pintura? Não. Não é bem a minha arte. Não, eu acho que eu não entendo, eu acho que eu não me comovo muito, não. Na verdade, eu gosto mais até mesmo da arte naif, uma coisa mais simples, mais fotográfica. Então você vai gostar mais da Anita mais velha. Pois é, eu até separei aqui, Vera, um texto dela, em que ela, em algum momento, ela parece aderir essa simplicidade, que ela diz assim: procurei todas as técnicas e voltei à simplicidade diretamente. Não sou mais moderna nem antiga, mas escrevo e pinto o que me encanta. Sou mais aí. A exposição deu errado. Monteiro Lobato critica, os amigos criticam, o Mário também não gosta. Foi por isso que ela acabou mudando? Na verdade, o que se vê claramente é que ela já veio dos Estados Unidos com essa ideia de retorno à ordem, que lá já estava acontecendo. Então, o quadro, inclusive, que tem aqui na Pinacoteca, o Tropical, é um exemplo claro disso. Foi pintado antes da exposição de 17 e, portanto, antes da crítica do Monteiro Lobato. E aí você já percebe claramente que ela já não está mais fazendo aquelas figuras, aqueles personagens próprios do expressionismo, com aquela violência, com aquela distorção, e sim, já é um misto, tá certo? As frutas é uma coisa absoluta, um exercício naturalista absoluto, e antecedeu a crítica do Lobato. Então, não foi isso que causou essa mudança de trajetória que é tão comentada, que foi tão comentada. Ela
evidentemente, se magoou com a crítica do Monteiro Lobato. Mas uma coisa é certa, ela continuou mantendo com Monteiro Lobato uma relação profissional muito boa. Ela ilustrou vários livros que foram editados pelo Lobato. Depois de 17, ela perde a coragem. Evidentemente, ela voltou a criar obras modernistas, mas aquele ímpeto, tempestade ímpeto, Sturm und Drang, que a tinha levado para produzir aquela obra tão original, no contexto da arte brasileira da época, realmente ela perdeu. Evidentemente, sob a égide da amizade do Oswald e do Mário, principalmente do Mário, ela continuou. Mas ela continuou de uma maneira tímida e assim, dando um passo para frente, 2 passos para trás, ou 2 passos para frente, 3 passos para trás, assim, com medo de desagradar. O que se diz é que depois da crítica do Lobato, a qualidade da pintura dela cai. Você acha que é isso? O que acontece? Eu vejo o seguinte, é muito interessante que ela vai, depois da experiência dessa exposição 17 e 18, ela vai estudar com Pedro Alexandrino, que é o grande artista acadêmico de São Paulo. O que ela vai fazer com Pedro Alexandrino? Ela vai tentar absorver dele toda a tradição que ela não havia aprendido antes, enfim, pela trajetória dela. Existe um projeto, me parece que é um projeto de buscar uma certa familiaridade ou se aprofundar nessa grande tradição da pintura. E ela vai por si mesma dizendo o seguinte, eu quero alcançar a pureza na arte. Agora, o que ela entende por pureza? Ela e outros artistas aqui também no Brasil. Ser puro, buscar a pureza na pintura é pintar como os puros. Quem são esses puros? São os artistas naifes, são os artistas primitivos. Então, nesse sentido, de fato, eu vejo que ela vai perdendo, sobretudo a partir dos anos 30, ela vai perdendo toda aquela força, aquele caráter aguerrido que ela tinha, em prol de uma pintura mais palatável, vamos dizer. Mas a Anitta não estava sozinha, ou seja, ela também teve o respaldo de muitos intelectuais importantes na sua época. Exatamente. Eu gostaria de ressaltar a figura que eu chamaria de o grande pai do modernismo brasileiro, o grande mentor intelectual, que é Mário de Andrade. Mário de Andrade foi amigo pessoal de Anitta, há inclusive cartas dos dois publicadas, e ele, como grande mentor no modernismo, deu todo o respaldo intelectual, moral e afetivo a chancela, a Anitta, né? Malfatti, exatamente. A obra da Anitta tinha a chancela. Exatamente. Não nos esqueçamos que ele era uma pessoa capaz de teorizar sobre a arte que estava se fazendo naquele momento e também de mostrar diretrizes para toda essa geração que começava a caminhar. E com os outros membros do Grupo dos Cinco, com os outros modernistas? Por exemplo, com a Tarsila, tinha uma relação realmente competitiva? Ela conheceu a Tarsila quando ela foi estudar com Pedro Alexandrino, logo depois da exposição de 17. Até mesmo nessa tentativa dela, ou desejo dela, do retorno à ordem. Eu acho que ela foi no início, ela tinha muito mais amizade, muito mais carinho pela Tarsila do que a Tarsila por ela. Mas depois não, depois elas tiveram realmente uma amizade razoavelmente intensa e formaram o que eles chamam de Grupo dos Cinco, que era ela, a Tarsila, o Mário, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Pica. Ela fez parte, então, desse grupo de artistas que foi para a Europa e lá ficou 1, 2, 3, 4, no caso dela, ficou bastante. Nesse período, Tarsila explode em Paris. E, então, a pintura da Tarsila explode, ela faz uma exposição em Paris em 1926, se eu não me engano, e a Anitta vai à exposição, e a Anitta fica muito surpresa. A Anitta fica muito surpresa, primeiro com a reviravolta que a
porque elas estavam exatamente no contrafluxo. Enquanto a Anitta recuava, Tarsila tinha avançado. E eu acho que ela ficou um pouco assim, assustada. E, ao mesmo tempo, ela percebeu o seguinte, ela percebeu que a Anitta, que a Tarsila, ela tinha a sustentá-la. Primeiro, a beleza, o dinheiro, o amor de um homem. O amor de um homem que impulsionava para frente, que era o caso do Oswald. Eles conheciam todo mundo, eles frequentavam todo mundo. Chega a Anitta. A Anitta se sente péssima. A Anitta se sente péssima. E tem uma série de cartas entre ela e o Mário em que ela não gosta das coisas da Tarsila. E há uma troca de cartas em que o Mário diz, por favor, vocês não vão romper a amizade por causa disso e tal. Mas ela fica muito irritada porque ela sente que a Tarsila não é só um sucesso artístico, é um sucesso social. E que isto está ajudando muito a Tarsila pintora, esse sucesso social. Ela fica muito desconfortável. E num determinado momento ela escreve, ela diz ao Mário, estou clássica. Quando ela vai para a França, nos anos 20, você tem um grande debate na arte internacional, que é a busca da pureza da pintura, a busca da pureza da escultura e tal. Ela vai estudar com Maurice Denis, que é um artista da passagem do século, que vai buscar essa pureza num retorno à ordem, que ele vai lá nos primitivos italianos, certo? Então faz pinturas religiosas e ela adere a esse tipo de pensamento no primeiro momento. O Mário de Andrade detesta. Por quê? Porque se ela tivesse desenvolvido esse retorno às estruturas renascentistas como uma temática brasileira, eu acho que ele ainda toparia. Como ela fica só na questão religiosa, ele fica muito dividido, porque ele é muito amigo, gosta muito dela, mas não a respeita mais como respeitava como pintora. Bom, ela volta e ela acaba... Ela era uma pessoa extremamente insegura também do ponto de vista financeiro. Então, ela consegue dar aula, né? E ela vai lecionar também. Ela vai lecionar pintura. Durante os anos 40, os anos 50, quer dizer, ela tinha que sobreviver. Então, ela dava aula e procurava também vender seus trabalhos, nem sempre com sucesso desejado. Mas ela também tinha que fazer uma obra, supostamente, mais palatável para o gosto comum da classe média paulistana. Então, isso também acho que deve ser levado em conta. Porque quem comprava quadro naquela época eram pessoas extremamente conservadoras. Quem podia comprar? Eram raros os... Havia assim, você menciona Olívia, Paulo Prado, mas você nomeia, você pode nomear. Porque o grosso das pessoas que iam a uma exposição para comprar quadros eram pessoas que queriam, evidentemente, cachoeiras, praias, barcos, flores, frutas, naturezas mortas, de preferência, tão reproduzindo a realidade. Na Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922, Anita Malfatti expôs vários quadros. E quem é que era o responsável pela música nova que estava apresentando? Heitor Villa-Lobos. Isso. Maíra Freitas é pianista, ela toca clássico, toca popular. E que música é que você vai tocar pra gente? A Suíte Floral. Você já sabia que essa música tinha sido apresentada na semana? Não, não sabia. Eu comecei a estudar a peça porque achei muito bonita. E depois eu fui pesquisar e descobri que tinha sido tocada.